Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BNC News. Informação que gera valor. BNC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 5 de outubro de 2023. Eu sou Felipe Nascimento e estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro num dia que a Bolsa retomou os 112 mil pontos. Uma trajetória de queda mais ou menos de 9% já desde o pico, desde o topo que a gente viu no meio deste ano, onde o Ibovespa chegou a tocar lá os 122, 123 mil pontos ao longo do mês de agosto. Nesse momento, 112.737 pontos, patamar que não se via desde o dia 2 de junho deste ano, também, claro, movimentando o Ibovespa por conta de toda a dinâmica que a gente vê no cenário internacional. No começo do dia até se esperava, até se imaginava que fosse haver um dia igual ontem, entre perdas e ganhos, e no fim das contas até teríamos uma leve alta no Ibovespa. Mas não foi isso que aconteceu. No meio da manhã, os ativos começaram a ficar um pouco mais complicados, as vendas começaram a ficar um pouco mais intensificadas e nem a Vale e a Petrobras para cima, naquele momento, conseguiram segurar o ímpeto do Ibovespa. Depois, Petrobras já virou sinal, Vale também virou sinal, enquanto os bancos ainda tentam e permanecem num dia de positivismo. O problema é que a curva de juros continua trazendo complicações. A gente continua vendo toda a movimentação de alta na curva de juros aqui no Brasil. Tá certo, é um pouco mais lenta essa abertura do que a gente viu em alguns dias atrás, quando a abertura foi bastante forte, mais de 100 pontos base ali em alguns trechos da curva de juros. Nesse momento subindo 0,10, subindo 0,20 em alguns momentos, e aí tendo essa perspectiva aí um pouco mais complicada para alguns ativos que são mais sensíveis. Claro que a gente percebe também um movimento ainda de 0 a 0, talvez até uma ligeira alta nas curvas de juros americanas, o que acaba trazendo essa perspectiva. Nos Estados Unidos, hoje teve divulgação dos dados de pedidos de seguro-desemprego, ainda bastante forte, Os dados de pedido de seguro-desemprego vieram um pouco abaixo do esperado, mas ainda acima dos 200 mil pedidos semanais, que acaba tentando confrontar um pouco com a abertura de vagas bastante forte ainda por lá. Claro que o foco, claro que o dado mais importante, que todo mundo está esperando, é o dado de amanhã, o payroll lá nos Estados Unidos, a criação de vagas, de empregos lá nos Estados Unidos, o indicador de emprego que norteia e baseia as decisões do Federal Reserve. Tem uma dinâmica importante, falando em Federal Reserve, alguns diretores do Banco Central americano falaram nesta quinta-feira, sugerindo ainda que a economia está resiliente, sugerindo ainda que o próprio mercado de trabalho, essa dinâmica do mercado de trabalho continua bastante forte, sugerindo inclusive que o juro vai continuar mais alto por mais tempo. Não sinalizaram talvez esse ajuste adicional, mas a grande possibilidade de manter um juro nesse patamar até o meio do ano que vem, ou até mesmo o quarto trimestre do ano que vem, já acaba trazendo algumas consequências, um pé atrás, uma cautela um pouco maior por parte
dos investidores. Sem contar que ainda está fazendo algum tipo de alvoroço lá nos Estados Unidos a saída do McCarthy na Câmara dos Representantes. A análise é que é muito provável que os Estados Unidos sofram, né, o shutdown por conta dessa falta de articulação, essa falta de consenso entre republicanos e democratas. E que isso talvez não vai ser direcionado, não vai ser resolvido ao longo desses próximos dias. Sem falar na trajetória da dívida que está cada vez mais alta, subindo praticamente $1 trilhão por mês. Então, a questão fiscal ainda segue bastante impactante, bastante forte lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, e pegando um pouco desse gancho, né, da política monetária, a gente teve falas do diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, do Banco Central, ele que fez coro, né, com Roberto Campos Neto, com as últimas falas do Campos Neto, falando que é preciso monitorar a inflação, principalmente pelo fato de que aquela última milha da inflação, para trazer a inflação mais perto da meta, essa tá difícil de controlar, essa tá difícil do Banco Central conseguir, por meio da política monetária, atuar e controlar essa ancoragem, né? Fazer essa ancoragem, que justamente com toda essa movimentação continua sempre a expectativa, essa desancoragem da expectativa de inflação, isso acaba impactando o mercado financeiro. No cenário mais micro aqui, a gente percebe que muitas empresas ligadas ao setor de construção, elas estão figurando entre as maiores quedas. Construção civil, que já vem sofrendo por conta da abertura da curva de juros, agora tem toda uma discussão ainda a respeito da remuneração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O pedido de equiparação da remuneração do FGTS com a poupança, segundo alguns analistas, poderia elevar o juro do financiamento imobiliário em até 3%. Isso poderia ser um tiro no pé ou um tiro bastante prejudicial, quase que fatal, nas aspirações ou nas ambições das construtoras, que justamente teriam um pouco mais de problemas aí para seus negócios. Isso prejudicaria sobremaneira a parte mais de baixa renda, as empresas que negociam ali na faixa do Minha Casa Minha Vida ou outros programas governamentais mais focados em estados e municípios. Esse é um fato muito importante, esse é um fato que continua no radar e a gente vai, ao longo aqui da nossa programação, comentar um pouco mais a respeito de toda essa movimentação. Dados os cenários macros, dados os cenários micros, chamamos aqui Marco Saravalli, que já está na nossa bancada, como todas as tardes. Marco Saravalli, bem-vindo mais uma vez, prazer tê-lo novamente aqui. Muito bom, hein? Boa tarde, boa quinta-feira. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Marco, azedou, né? Se a gente pode falar uma palavra a respeito do Ibovespa hoje é que tentou, né? Mas tentou. Né? Tentou naquela abertura, foi naquele forte. fôlego. Perdeu o fôlego, né? Não conseguiu. Mas nesse momento, eu acho que a gente tem muito menos racionalidade, né? E a gente tem muito mais news flow, irracionalidade, comportamento, né? São outros fatores. Mas a gente não tem, de fato, uma racionalidade. Uhum. Porque, de certa forma, lógico que tem a questão do valuation, tem todos esses fatores. Mas se a gente pegar algumas empresas, a gente tem visto claramente o investidor evitar, de certa forma, alguns negócios, alguns business, alguns setores para prevalecer em algumas empresas, né? Então isso é claro, isso é óbvio, né? Então, e até a gente fala um pouquinho sobre algumas empresas vencedoras em termos de performance em bolsa, né? Não necessariamente vencedoras nos seus negócios, mas a gente começa a entender por que elas são vencedoras, né? E elas usualmente estão presentes em diversas carteiras. Não só porque elas sobem, se valorizam, mas em momentos de queda ou elas caem muito pouco, ou elas até acabam funcionando como uma proteção. Então o investidor ele vai procurando esse tipo de ativo. Então que tipo de empresa, de ação que o investidor está evitando nesse momento? Empresas vamos começar a ter uma lista, né? Mas primeiro, empresas alavancadas. Olha a empresa, se ela tem uma alavancagem em relação ao patrimônio, alavancagem em relação à dívida, em relação ao EBITDA, em relação à geração de caixa. Marco, 2, 3, 4, 5 vezes. Faça um filtro. Não, essa empresa aqui eu não vou ter nesse momento. Então,
o investidor automaticamente, seja o robô, seja automático, seja programado, está evitando esse tipo de empresa. Então a gente está vendo essa, de certa forma, esse comportamento. De novo, é racional? Eu não sei se é tão racional assim. O investidor vai evitando. Segundo ponto, a gente tem todo esse questionamento em relação ao terceiro trimestre agora. Tem empresa que ainda vai ter muita despesa financeira e pode ter prejuízo nesse terceiro trimestre. Então, vou evitar esse tipo de empresa. Então, você vê claramente que o investidor... E como é que a gente percebe isso? Olha para os últimos ciclos, né, que a gente teve toda essa característica e veja que realmente tem características bem comuns. Então, minha opinião, o setor, a bolsa nesse curto prazo não está querendo ser racional e está procurando muito comportamento, né? Comportamento, talvez até às vezes irracional, porque tem empresas ainda negociando a 5, 4, 3 vezes o lucro para os próximos 12 meses, 24 meses, né? Para 2024. Mas será realmente que necessita, né? Justifica novas quedas, né, nas ações? Então, esse é o recado que eu queria passar aqui nessa abertura. Ô Saravalli, isso preocupa porque a gente vê, né, e a gente tem falado ao longo dos últimos dias, um comportamento talvez de migração para uma proteção e os investidores não querendo fazer muitos negócios. Até o volume acaba comprovando essa percepção. Nem 8 bilhões ainda, a gente já está há praticamente 2 horas do fechamento do mercado e a gente não tem um volume significativo. As pessoas esperando para tomar alguma decisão, não tomando nenhum tipo de decisão, e isso cria, né, um círculo vicioso e uma espiral descendente que a gente fica falando, poxa, bateu 114 mil pontos, caiu para os 113 mil pontos, caiu para os 112 mil pontos. E a gente vai vendo essa trajetória de um mau humor contagiante no mercado financeiro. Isso acaba preocupando principalmente as empresas que sabem que de repente tem um fundamento sólido, que sabem que podem entregar o resultado desde que a conjuntura acabe melhorando. Mas se o news flow, como você bem comentou aqui, começa a trazer esse pessimismo, é aquela morte lenta, né? Dia após dia, sem nenhuma notícia que anima, sem nenhum trigger que anima, e isso vai tirando até mesmo a confiança do investidor. E a gente não, de novo, procura encontrar patamares, né? Falando assim, o preço importa, o preço lógico que importa, né? Mas o preço estava barato há 2 semanas atrás, estava barato há 4 semanas atrás, né? E está mais barato, né? Isso quer dizer que você vai vender tudo a sua renda fixa, reduzir, zerar a sua posição em renda fixa para comprar a totalidade de uma ação. A gente tem ações blue chips negociando a múltiplos muito baixos, algo 50% de desconto em relação à média, né? Lembrando que o nosso Bovespa hoje negocia cerca de 30% de desconto em relação à média histórica. Mas é por isso que você vai sair, você tem um conforto, né? O investidor tem conforto agora, né? Então não vejo priorizando a racionalidade agora no curto prazo, pelo contrário, né? O investidor vai procurando outras alternativas e mais previsíveis também em bolsa. News flow negativo, Brasil, Estados Unidos, China. Tá difícil da gente encontrar, Saravalli, algum gatilho que possa resgatar o bom humor do mercado? Porque a gente falou, as treasuries seguem em patamares elevados. Agora há pouco mesmo, mais um CEO de grande banco, se não me engano foi do JP Morgan, ele falando da T10 que vai chegar a 5%, 6%. A gente já tinha visto, se não me engano era do Goldman Sachs, falando que vai chegar a 6%. Esse peso, né, das treasuries no mercado acionário, mas que também não tem uma queda forte. O Barclays mesmo falou hoje, a gente deu essa notícia, que para as treasuries arrefecerem precisa ter uma queda forte no mercado acionário. Não disse aí qual patamar, né? Eu fiquei imaginando, abaixo dos 3,5, uns 3,600. Quanto que deveria chegar, talvez, para a gente ter essa melhora no ambiente? E aí, como que chega com as Big Techs ainda entregando, né? É um cenário, uma conjuntura muito desafiadora para que o alinhamento dos astros possa trazer algum tipo de melhora no ambiente, né? A leitura é justamente essa. A gente acha que vai precisar de essa percepção, começa a aparecer alguns analistas até com essas opiniões, mas a percepção que a gente vai ter que passar por algum choque, de alguma forma, seja uma recessão mais forte, seja algum impacto do mercado de capitais mais forte, né, uma realização mais forte, 15%, 20%,
né, já numa tendência mais forte de queda, para a gente ajustar a curva de juros, o custo de capital, né, realmente ajustar toda essa percepção de risco. Então, infelizmente, essas opiniões que não são ainda consenso, né, ainda bem, mas elas começam a aparecer, começam a ganhar peso. Né? Então, a gente falou ao longo do ano de 2023 inteiro que precisaríamos passar por uma recessão norte-americana. Ela não veio. Né? Então, a gente agradeceu, né, a Bolsa subiu, mas o que acontece? Agora a gente vai entrar em 2024 e vai estar falando justamente disso. Seria bom, né, e alguns gestores falando, a gente vai ter que passar por algum momento aí de realização, alguma ruptura, né, que seja momentânea, para a gente ajustar toda essa percepção de risco. Né? Então, essa leitura. E começa a ser uma opinião relativamente comum. Né? Então, esse é o movimento que a gente começa a prevalecer, né, dentro da Bolsa Mundial e da Bolsa Local também. Né? Vide o dia de hoje. Né? A gente acordou super bem, abrimos positivo, né? Em pouco tempo a gente começou a entender e falar, pô, mas o que mudou? Né? O que teve de novidade? Ainda temos esse movimento de aversão ao risco. E muitos me questionam, Marco, mas esse papel não está barato, essa ação não está descontada, por que a gente não aumenta a posição? Né? Por que você não sugere aumentar a posição? É porque a gente tem um ambiente macro ainda que prevalece e os investidores têm evitado imprevisibilidade, têm evitado risco, têm evitado alavancagem, têm evitado incerteza. Né? Então, só a gente acompanhar as maiores quedas, pelo menos no curto prazo, nos últimos 30 a 50 dias, são ações com essas características. Né? Alta alavancagem, né? Imprevisibilidade, possibilidade de prejuízo no curto prazo. Né? Todas essas ações, o investidor realmente tem, de certa forma, até penalizado mesmo em bolsa, dando preferência a outras empresas, mesmo que elas sejam mais caras, mesmo que elas sejam maiores, né? A gente conhece bem algumas, mas que possam ter uma previsibilidade, uma resiliência, né? uma consistência na entrega dos resultados. Né? Essa tem sido claro, né, a decisão do investidor agora no curto prazo. Ô Saravalli, até essa mudança de perspectiva não aconteceu logo no comecinho do pregão, depois dos dados do pedido de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, né? Que ainda mostra, né, pouca demissão, ainda mostra que o cenário e o ambiente, né, de emprego lá nos Estados Unidos está bastante forte e que não muda a perspectiva do Fed de continuar restritivo, né, na política monetária, de continuar até mesmo fazendo algum tipo de elevação de juro residual, que poderia, inclusive, ser uma notícia importante para azedar o mercado, mas não, no comecinho do pregão a gente até respirava ali, né, um pouco descolado do que estava acontecendo no cenário internacional, principalmente lá nos Estados Unidos, que ainda tinha, né, eles perceberam essa movimentação e já começaram a cair logo no comecinho do pregão, tá certo que ainda era o índice futuro por lá, mas é interessante esse movimento, né? O que exatamente a gente pode pensar que aconteceu de uma hora para outra? É justamente um receio, né, que vai contaminando e aí vão havendo reações e um fala com o outro e o investidor que resgata começa a cair um papel, já ativa algumas outras como uma reação de dominó, né, com cadeia caindo. Um investidor faz um movimento, de repente um investidor grande, né, diga-se de passagem, para fazer algum movimento, e aí vai acontecendo toda essa movimentação. Falando especificamente sobre o emprego lá nos Estados Unidos, a gente está nas vésperas do payroll e os dados de emprego, ok, não estão comprometendo, só estão colaborando com uma perspectiva de um Fed ainda restritivo, mas nada que mude ou para cima ou para baixo a perspectiva. Então teria argumento para ser tão pessimista assim, nesse sentido? Não, parece que o mercado agora ele só quer acordar e ler o famoso copo meio vazio, né, nesse curto prazo. Então começa a se ter a expectativa em relação à demanda. O petróleo teve todo esse arrefecimento, essa queda agora, por conta da demanda, a demanda vai ser fraca. Olha o que o petróleo está falando. Está falando que a gente pode ter uma recessão mais forte. Esses números do ADP, payroll, seguro-desemprego pode começar a acelerar. A gente está no momento de reversão, começar a aumentar muito o desemprego nos Estados Unidos e vem uma recessão mais forte pela frente. Enfim, eu sempre digo também que o pessimismo ele é muito mais contagioso, né? É muito mais fácil de você contaminar com pessimismo do que com otimismo. Com otimismo você demora muito para convencer. Então começa um analista a falar de que pode ter uma recessão mais forte, que vai precisar de alguma realização, uma queda mais forte nas bolsas, né? Começa o desemprego
um pouquinho, né, ou uma geração de emprego um pouquinho menor. A preocupação em relação ao PIB foi a minha preocupação na semana passada em relação à parte de consumo do PIB. Então, tudo somando, né, começam a aparecer os mais pessimistas. E é natural também, pessoal, a gente lembra de que temos diversas ações, sobretudo as de tecnologia, que elas estão acumulando ainda valorizações muito fortes, né? Então, passar por um movimento de realização é natural. E só para terminar, o último ponto que eu falo aqui já nesses últimos dias de outubro, nos primeiros dias de outubro, é que outubro usualmente é um mês que oscila mais, que tem mais volatilidade, mas o mercado, acho que no curto prazo, ele não quer escolher uma tendência, né? Pelo contrário, né? Ou ele fica sem uma tendência, ou ele realiza, ou ele vai para baixo. Né? Ô Saravai, também tem um argumento que o Ibovespa ele oscila mais que o S&P, né? Ele tem uma volatilidade maior. Em dias e em semanas de volatilidade no S&P, a gente também tende a sentir mais esses movimentos. Isso acontece? Você tem essa percepção também? Se a gente medir, pensar que a volatilidade, ou seja, a oscilação, né, em relação a uma média, é uma medida de risco, né? Então não necessariamente são sinônimos, né? Nós vamos pensar que aqui a volatilidade, ou seja, quanto mais oscilar em relação a uma média, maior a percepção de risco, sim, né? Então, historicamente, o S&P 500 já tem menores oscilações ao longo do tempo, em termos de magnitude, do que o nosso Ibovespa, como qualquer outra bolsa de país emergente. Então, é uma característica nossa, essa oscilação maior. Então, a gente tem mais incerteza, né? Se a gente pensar, por exemplo, só no câmbio, pensar que o investidor estrangeiro ele olha para a nossa bolsa, mas também no lado dolarizado, só no câmbio a gente já deveria ter essa percepção de maior volatilidade. Mas a percepção, sim, a percepção que é mais arriscado investir. Vamos supor que sejam duas empresas, né? Uma empresa, vamos pegar um outro país que não seja os Estados Unidos, vamos pegar uma empresa australiana, né? Coincidentemente. Uhum. Mas eu estou investindo na Vale aqui, uma empresa de mineração na Austrália, tá? E a Austrália também não estou falando aqui de uma excelência como tem nos Estados Unidos, de indicadores, enfim, de rating, né? Mas a percepção de risco ela pode ser bem menor e a oscilação, consequentemente, ela pode ser menor. Então, o nosso famoso beta, se a gente pegar no lado relativo, ele tende a ser mais agressivo. Por isso que tem muito investidor que pensa justamente o contrário do que eu estou falando. Fala assim, é por isso que eu quero investir no Brasil, é por isso que eu quero investir na América Latina, em outro país emergente, porque quando subir também eu quero que suba forte, quero que suba mais rápido, quero que eu ganhe em dobro, né? Eu não quero ganhar com consistência como a gente tem nos Estados Unidos. Então, eu prefiro correr esse risco, mas eu prefiro também e preciso receber um prêmio em relação a esse risco que eu estou correndo, né? O famoso prêmio, né, de risco, o prêmio Risco Brasil, enfim, você tem várias medidas para adotar essa classificação, né? Então, de novo, o investidor que vem para cá é o investidor que sabe e quer tomar risco, mas também vai exigir um retorno maior. Caso isso não aconteça, é o famoso Sharpe, né? Caso esse retorno ajustado pelo risco não compense, ele vai embora, que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Ele está falando assim, essas contas que a gente está fazendo, ontem a gente fez aqui com o Sérgio, né? Mesmo na bolsa ou nos juros, se chegar a um patamar que eu vejo que não está fazendo mais sentido correr risco no Brasil, né? Eu vou sair daqui. Eu prefiro ir lá para os Estados Unidos, porque lá eu tenho previsibilidade, não tenho toda essa volatilidade e as taxas estão atrativas para eu voltar para lá, né? Então, essa conta que o investidor vai fazer não só em relação ao retorno nominal, mas também sempre ajustado pelo risco, né? Boa. Ô Saravali, é claro que a gente não é só portador de más notícias aqui, né? E a gente tenta trazer uma perspectiva, alguma expectativa de copo cheio também para os investidores, né? E a gente fala bastante a respeito do mercado de commodity, né? Do petróleo principalmente. Tem uma notícia que saiu agora há pouco, né? Mais cedo, falando sobre uma análise a respeito das quedas recentes do petróleo, inclusive o petróleo chegando já novamente aos $84 o barril, dizendo que essa forte queda aí nas cotações do petróleo nessa semana acaba refletindo mais um desequilíbrio de fluxo financeiro do que uma perda dos fundamentos no mercado, né? Uma analista dizendo aqui sobre essa movimentação no petróleo, falando que essa volatilidade nos retornos das treasuries acabou induzindo um movimento de vendas da commodity no começo da semana e a instabilidade parece ter dado aí um ímpeto adicional para a montagem de cobertura com opções de venda,
na aposta aí na queda do preço, enquanto os detentores de opções de compra correram para fechar as posições e aí traz esse desequilíbrio. Justamente o que a gente tem falado, e você já trouxe inclusive há algumas sextas-feiras essa perspectiva ainda de demanda bastante forte por petróleo e que talvez essa queda seja apenas uma movimentação financeira, uma reação ao cenário que está sendo desenhado. Não necessariamente que não vai ter mais petróleo, a transição energética já é uma realidade e ninguém mais vai usar petróleo até o fim da vida, né? A gente precisa lembrar também que é uma commodity, é um ativo negociado, um ativo líquido. Então você tem, como qualquer outro ativo, você tem apostadores, especuladores que estão apostando na alta e tem aposta na baixa, né? E como até ontem foi muito legal, pessoal, para quem perdeu o market de ontem, né? Recomendo ver aqui a entrevista, o bate-papo que a gente teve com o Sérgio Machado, ele falando muito disso também. É natural que os investidores, né, os especuladores, os hedge funds, que alocaram em petróleo ou em qualquer outra commodity, ou até mesmo no mercado, que ganharam muito rápido. Imagina que assim, eu conheço poucos que estavam muito posicionados, mas eu conheço muitos que estavam pouco posicionados. Então, esse grupo que estava pouco posicionado ganhou muito dinheiro, ali que a gente chama na cauda longa, né? Você fala, pô, vou comprar ali uma putzinha, vou comprar um call de algum ativo. Então, ganharam muito dinheiro, então é natural a gente ver alguma desinflada nesse mercado, né? Então, realizando posições particularmente. Então, esse é o recado que a gente vê no petróleo. Até o petróleo hoje está bem volátil, né? As ações da Petrobras não estão tão voláteis assim, mas estão oscilando. Até chegou a ensaiar uma alta ali por volta do meio-dia, se não for a memória, né? Particularmente hoje a Petrobras. Mas eu não vejo também muito espaço do petróleo se manter, infelizmente. É ruim para a inflação, mas é bom para as ações da Petrobras. Eu acho que ele volta gradualmente mais próximo do patamar de $90. Né? Até porque na reunião da OPEP ontem falou, vai manter desse jeito, né? Vai manter esse corte de produção, sem perspectiva de retomar a produção, sem perspectiva de mudar essa postura, e com corte de produção a gente sabe que menos oferta, né? Se a demanda elevar quase nada, já mexe no preço do petróleo. É isso aí, Saravalli. A gente vai continuar, lógico, conversando, a gente vai continuar batendo papo, a gente vai continuar, inclusive, com os nossos próximos convidados daqui a pouquinho, tentando entender, né, toda essa dinâmica do mercado financeiro, as empresas, fundamentos das empresas que estão sendo bastante prejudicadas ao longo dessas últimas semanas. Mas claro, daqui a pouquinho a gente volta. Só lembrando, hein, o Ibovespa tentando retomar os 113 mil pontos, 112.937 neste momento, fazendo um esforço hercúleo para conseguir voltar aos 113 mil pontos. Ainda não conseguiu, talvez ao longo aqui do nosso BMC Market ou no closing vai conseguir voltar para o patamar. São 2h59. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais convidado, com mais análises aqui do Marco Saravalli, com mais notícias para você que está nos acompanhando. Continue com a gente, o BMC Market volta já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim,
grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação, 3 horas e 2 minutos, BMC Market ao vivo, acompanhando toda essa movimentação do mercado financeiro. Não precisamos de tanto tempo assim, Marco Saravalli. Agora, 3 e 2, retomamos os 113 mil pontos. Para quem duvidou, sim, chegamos ali aos 113 mil pontos. Claro que não é uma recuperação assim, né, digna de uma jornada do herói tal qual, volta das cinzas e faz, mata o dragão, mas está acontecendo, voltamos aos 113 mil pontos, ainda o patamar que a gente não via ali desde junho deste ano. É isso que está acontecendo no Ibovespa nesse momento. Para a gente repercutir um pouco, né, dessas movimentações, para a gente falar um pouco a respeito de empresas e setores aqui do nosso Ibovespa, já chamar aqui o Vitor Souza, analista da Genial Investimentos, já está conosco. Vitor, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir aí ao debate. Vamos lá, com certeza. Estamos muito felizes em tê-lo por aqui. Ô, Vitor, estávamos falando até há pouco, no último bloco, a respeito de uma variação nos preços do petróleo, toda essa movimentação de baixa, né, principalmente seguido, né, na análise de algumas pessoas por conta da movimentação das treasuries lá nos Estados Unidos, alguma questão ali mais com derivativos financeiros do que efetivamente a questão de fundamento da commodity, né? O Marco Saravalli também trouxe essa percepção. Queria entender um pouco sobre essa movimentação do petróleo e, claro, né, a gente vê as implicações disso nas empresas. Petrobras caiu forte nos últimos dias, né, principalmente ontem. A gente vê as Junior Oil também tendo alguns dias ali um pouco mais complicados por conta dessa dinâmica. Como que você está avaliando esse cenário, esse dia a dia do petróleo? Olha, de fato, se a curva longa de juros americana ela não para de subir, é normal você esperar um arrefecimento da economia. Então, o petróleo está muito relacionado a consumo e o consumo dos Estados Unidos ele é um dos grandes vetores de precificação da commodity. Então isso causa preocupações, o preço do petróleo reagiu e as petroleiras caíram. Então, assim, é observar o dia a dia mesmo, né? Eu acho, assim, que o que é importante se entender é que um preço de petróleo na casa dos $80, $90, como chegou até pouco tempo atrás, é um preço de petróleo muito bom, muito bom. Então, assim, a priori, num primeiro instante, apesar da oscilação e da volatilidade das ações, claro que cada caso é um caso, mas não deveria ser algo assim, para você se preocupar, para o investidor das petroleiras se preocuparem. Eu acho que quem investe em commodity tem que ter esse estômago. Uhum. O que a gente tem que ver é o preço no final das contas, entendeu? Se no final das contas o preço saiu de 90 para 85, tá bom demais, o dividendo está garantido, o fluxo de caixa está garantido. Claro, cada case tem a sua situação, mas a minha leitura é essa, né? Assim, eu acabo analisando muito mais a empresa do que o preço do petróleo, né? Claro, o preço do petróleo é um insumo importante, mas acaba sendo comum para todos os cases. Então, assim, é mais ou menos isso que eu vejo. O Vitor, muito boa tarde. Falando um pouquinho das Juniors em relação à Prio e a 3R, as duas divulgaram recentemente aí o resultado da produção do mês de setembro, né?
Como é que você vê a notícia, né, a Prio superando a marca de 100 mil barris, a 3R também mostrando expansão? Você acha que já está incorporado? O mercado, você, por exemplo, pode revisitar seu case? Está dentro da sua curva? Como é que você viu essas duas informações mais recentes? Tá, foi bom você ter... Obrigado pela pergunta. Achei ela muito pertinente, porque eu acho que eu vejo a Prio e a 3R em duas caixinhas diferentes. Você tem duas curvas aí, né? A curva de produção e a curva do preço do petróleo. Como comentei, $85 é um preço muito bom para qualquer petroleira, ou deveria ser muito bom para qualquer petroleira do mundo. Agora, a Prio e a 3R, elas estão em situações diferentes de produção. A Prio, ela chega aqui no mês de setembro, né? A gente está em outubro, mas a produção é sempre relativa ao mês anterior. Produzindo quase 10 mil barris acima do prometido no ano. Então ela está outperformando a curva de produção. Então quem acompanhou ali os últimos resultados viu que a empresa tem um lifting cost muito baixo, e à medida que ela tem um lifting cost muito baixo, né, um custo marginal para produzir aquele barril adicional muito baixo, toda essa produção adicional, inclusive em relação ao que se esperava no início do ano, ela vira caixa, vira muito mais caixa do que a gente imaginava. E a impressão que eu tenho é que quando eu olho o múltiplo dela, seja para esse ano ou para o próximo, ainda é um case interessante e barato. A 3R, ela está numa situação oposta. Ela está entregando uma curva, apesar do preço ser bom, ela está entregando uma curva de produção muito abaixo do que foi prometido na sua última certificação de reserva. E quem observar o segundo trimestre de 2023, vai ver que mesmo com o preço médio ali na casa dos $80 ao longo do segundo trimestre de 2023, a empresa ficou meio que no 0 a 0 em termos de geração de caixa. Então, isso acende um sinal amarelo. Poxa, quer dizer que com $85 a empresa não está gerando caixa, está no 0 a 0. E se o petróleo cair para 70, 60, não sei, pode ser que aconteça. Ela vai ter dificuldade, né, em gerar caixa. Então, assim, à medida que o preço do petróleo, cai, a impressão que eu tenho é que esses cases que estão com fluxo de caixa mais apertado, como é o case da 3R, por causa de produção abaixo do necessário, ela acaba sofrendo mais do que deveria. Então, assim, se você olha, que eu tô dando uma olhada aqui no meu profit, eu tô vendo que a 3R está caindo 3,70, enquanto que as demais estão caindo 1, estão caindo meio. Entendeu? Então, assim, essa luz amarela aí vai ficar ligada, né? Vale lembrar que a empresa acabou de anunciar uma capitalização. Então, isso é algo, de fato, que não está interessante por causa da 3R. Boa. Ô, Vitor, você falou de olhar a empresa, né? A gente sabe que acaba sendo mais o foco aí, pelo menos você deixou claro que prefere Junior Oil do que a própria Petrobras. Mas a gente tem falado bastante a respeito da Petrobras, até por conta, né, de algumas movimentações, promessa de dividendo, melhora, inclusive, no próprio ambiente, né, da companhia. Por outro lado, alguns questionamentos sobre governança e tudo mais. Qual seria o argumento assim para não olhar para a Petrobras, né, para preferir alguma outra do segmento também? É mais questão de tamanho, de governança, enfim, qual é o posicionamento aí em relação à Petrobras? Tá, eu acho que é governança / custo de oportunidade. O que acontece? O problema da governança e do risco político é que ele é difícil de avaliar. Vai ser o quê? Vai ser um acordo com o CARF? Vai ser eólicas, projetos gigantescos de eólicas que não vão se pagar? Você coloca isso no modelo, você não coloca? Então é um case assim, fica uma nuvem negra por cima da situação como um todo. Agora, a fotografia é boa, tá? A fotografia é boa. A empresa vai gerar muito caixa, com certeza vai pagar um dividendo bem interessante. Vale lembrar que a empresa tem investido um pouco menos do que prometeu. Então, se a gente lembrar da fórmula para pagamento de dividendo, a gente vê ali que a fórmula depende do fluxo de caixa operacional menos investimentos. Então, assim, se você investe um pouco menos, sobra mais caixa para distribuir como dividendo. Então, assim, no final do dia, eu acho que a questão da Petrobras é essa. E por que eu prefiro as Juniors e principalmente a Prio? Porque a Prio não só está performando bem, mas como para 2024 ela deve gerar um pouco menos caixa que a Petrobras.
tá? Só que ela comete o pecado de não pagar dividendo, né? Ela, no curto prazo, deve usar todo esse caixa para... E aqui eu não estou falando de geração de caixa em termos absolutos, tá, gente? Estou falando geração de caixa em termos relativos, né? A gente olha para o yield, né, da geração de caixa versus o valor de mercado da empresa e não a geração de caixa absoluta, porque a geração de caixa absoluta da Petrobras, naturalmente, é muito maior. Mas eu acho assim que a geração de caixa dela em termos de rendimento é um pouquinho abaixo da Petrobras, tá? Então, assim, eu prefiro estar exposto a um case privado que está performando bem e que tem muita upside a ser tirado aí dos campos que ela recém adquiriu, como por exemplo de Albacora, do que às vezes ficar exposto a um case que eu posso acordar com uma dor de cabeça muito grande, tá? É mais ou menos essa situação. É muito assim, por questão de governança da Petrobras e por questão de custo de oportunidade. A Prio está gerando bastante caixa, só que esse caixa ele é convertido em amortização de dívida e não necessariamente pagamento de proventos, ainda que a empresa tenha feito a recompra de ações aí no início do ano. Boa. Ô, Vitor, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. De certa forma, continuamos em energia, mas energia que nós brasileiros conhecemos como energia, né? Não o mundo. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre a seca no Rio Madeira. Se tem alguma companhia listada que pode ser afetada, a gente está acompanhando o Santo Antônio, enfim. E para o setor como um todo, se a gente pode ter alguma pressão em custo de energia, enfim, de uma forma geral. Traz alguma preocupação, alguma empresa específica, né, ou é algo mais centralizado na região? Tá. Sim e não. Por quê? Porque a região norte ela é o segundo maior reservatório do Brasil. Tá? A região sudeste ela representa aí um pouco mais de 60% da caixa d'água brasileira. Então, no final do dia, é ela que acaba fazendo mais preço. Tá? Então, a dúvida assim, maior, assim, pensando aí no risco sistêmico, diz muito mais respeito ao que vai acontecer na região sudeste do que nas demais regiões. Então, assim, afeta, mas como acaba sendo marginal em relação ao sistema elétrico como um todo. Tá? Acho que o grande foco de atenção tem que ser no sudeste e a gente ainda não observou nenhum problema no sudeste. Isso eu estou sendo bem pragmático assim, no que eu estou respondendo. É claro que é um drama, né, o que está acontecendo ao norte do Brasil, mas enfim, eu vejo muito dessa maneira. Então, assim, à medida que a gente se aproxima do final do ano, a gente se aproxima do regime de chuvas, né? Do regime que é ali que a gente vai ver de fato o quanto que vai chover. Se vai chover acima da média, como foi ano passado, que choveu muito acima da média e acabou trazendo os preços de longo prazo para baixo, ou se vai chover abaixo da média e vai acabar tirando esse preço do longo prazo dessa lona que ele está aí, né? Então é mais ou menos essa a situação. Boa. Ô Vitor, só para entender um pouco desse cenário, eu sei que você já deixou claro, mas eu lembro que a gente teve um momento de estiagem muito forte em 2014, foi um ano bem específico, né? Você consegue ter algum nível de comparação ou não? Estamos distante, né, desse cenário que a gente viu lá em 2014. A gente está distante porque ainda é bem localizado, tá? E essa seca de 2014, ela se arrastou por 5, 6 anos, tá? Foram 5, 6 anos de seca. Agora assim, observar esse ano dos próximos capítulos e prestar atenção no período chuvoso. É nesse período que traz que traz assim a verdadeira virada de mesa. Ano retrasado, que não lembro, os preços de longo prazo estavam na casa de 150, 160, 170 reais o megawatt. Hoje está em 90, 95. Por quê? Porque o período chuvoso do ano passado foi muito forte, foi muito acima da média. E se você pega o nível que os reservatórios eles estão na região sudeste, está muito acima da média. Então a gente vai ter que olhar exatamente se vai existir assim, alguma contaminação por parte da seca na caixa d'água brasileira, que é a região sudeste. Então, assim, eu imagino que essa seca já deve estar fazendo preço, mas assim, no submercado local da região norte, mas assim, como um todo, ainda não trouxe nenhum impacto.
É mais ou menos isso que eu quero dizer. Mas, assim, para a gente saber o que vai acontecer no sistema como um todo, a gente tem que esperar o período chuvoso, porque o período chuvoso é como se fosse uma safra, né? Assim, todos os anos tem safra de soja, de milho, de feijão. A gente também tem safra de chuva, tá? E a gente tem essas respostas ali por volta de... O período chuvoso vai de novembro até fevereiro, março. Então, é mais ou menos isso, né? E, assim, choveu tão forte aí ano passado que quem estava no litoral norte de São Paulo entendeu bem o que eu estou querendo dizer. Boa. Vitor, queria falar um pouquinho a respeito do leilão de energia, né? Aconteceu um nesse ano, já tem previsão de mais leilão. Uma empresa que acabou ficando no foco ali foi a ISA-CTEP, por conta que não tinha levado um lote, depois acabou levando, e isso meio que inviabilizou a participação dela no leilão agora do fim do ano, né? Olhando para os trechos disponíveis, né, para os lotes disponíveis, acabou sendo um bom negócio para a companhia assumir esse do último leilão e ficar de fora no próximo. Como que isso pode mexer com a dinâmica da empresa? Qual que é a avaliação, né, inclusive para esse longo prazo, assumindo esse lote que ganhou aí da Transmissão Paulista ISA-CTEP? Tá, eu achei o evento positivo pelo seguinte, a empresa ela foi muito transparente nas premissas que ela utilizou na modelagem desse lote que ela acabou por vencer, entendeu? Então, se você apropria nos termos do leilão as premissas que a empresa divulgou, aparentemente vai ser um projeto bom, tá? E é um projeto grande, a gente está falando aí de mais de 1 bi de investimento para os próximos anos. Esse 1 bi se soma num total aí de quase 16 bi de reais para serem investidos aí, acho que até 2028, se eu não me engano. Então a empresa tem muito projeto para botar de pé, e se os projetos são bons, eles são grandes e vão gerar valor, é algo muito positivo, a gente tem que comemorar, né? Assim, é o que eu costumo falar para aqueles investidores que são ávidos por dividendos, que o dividendo ele não vem do espaço, ele vem das operações que a empresa faz ao longo do tempo, né? Dos projetos que ela coloca de pé. Então, sob esse aspecto, eu considero sim um evento positivo. Agora, o que o investidor precisa ter em mente? É que aqueles dividendos ultra generosos, com yields acima de 10% e coisas assim, eu imagino que eles não devam acontecer, porque o balanço da empresa vai ficar apertado e ela não deve ter espaço para pagar dividendos extraordinários. Ela deve pagar os dividendos regulares, assim, no máximo, tá? Então, assim, na cotação de hoje, a gente está falando aí de 5, 6% de dividend yield, tá? Então, assim, não vai ser um case agressivo de dividendos, ainda que seja um case moderado de dividendos, assim, mas assim, dentro de um pipe de investimentos muito interessante e com uma geração de valor muito interessante para os próximos anos. Essa é a minha leitura. Então, eu sou positivo, ainda que eu só acho que o investidor tem que entender que se ele tiver uma estratégia muito voltada a dividendos, talvez não seja o melhor momento. Vitor, só para a gente trocar um pouquinho de assunto novamente, falar um pouquinho sobre a privatização. Inclusive, essa semana a gente teve greve, né, geral aqui no município, no estado de São Paulo. Vamos começar por esse assunto talvez um pouco mais polêmico. O que a greve pode atrapalhar ou atrapalhou, ou pode atrasar no processo também de privatização, especificamente da Sabesp? E depois, se puder também passar um pouquinho da sua opinião, previsão, que são os próximos passos desse trâmite. Tá, então, a política ela é muito reativa ao povo. Resta saber, ver aí alguma pesquisa de opinião pública ou qualquer coisa do tipo, se o povo aprovou essa greve. Eu achei ela bem ruim e eu achei assim, alguns analistas aí que eu cubro falam que isso pode ter sido um tiro do pé, inclusive do partido da esquerda, né, da oposição, que é antiprivatista. Mas que, não sei se trancar todo mundo dentro do metrô, do ônibus ou qualquer coisa do tipo vai ser algo que vai alterar a opinião pública, muito pelo contrário, até porque foram as linhas privadas que continuaram funcionando, etc e tal. Então, assim, aguardar para ver a cena dos próximos capítulos, tá? Então, assim, o que eu posso dizer em relação ao processo de privatização da Sabesp, que eu acho que seja mais interessante para os investidores, é que o processo da Sabesp ele está mais avançado, na minha interpretação, do que, por exemplo, o da Copasa. O da Copasa,
eu não vejo um foco claro do governo de Minas Gerais entre Copasa ou CEMIG, né? Assim, qual dos dois cases ele vai colocar primeiro, mas assim, é um governo que ainda precisa aprovar uma PEC que liberaria a obrigação de realização de plebiscito. Tá? E a agenda parece estar um pouco apertada, valendo lembrar que ano que vem, à medida que a gente adentrar do ano que vem, corre o risco do debate relacionado a eleições municipais ser um problema, né, para os cases de privatização de saneamento, porque você precisa do aval dos prefeitos. Tá? Então, assim, eu estou mais confiante no case da Sabesp, ele parece estar mais avançado, ele parece estar mais célere, mas assim, apostar em cases que são eminentemente políticos pode ser um risco. À medida que qualquer notícia esquisita que saia, a privatização pode subir no telhado e ela, às vezes, não avançar, né? E lembrando sempre que existe a proximidade das eleições municipais que vão servir como um cronograma aí para esse tipo de projeto, tá? E assim, na minha opinião pessoal, assim, até como morador da cidade de São Paulo, eu acho que eu cresci vendo o Jô Soares dizendo que o rio Tietê é o único rio sólido do mundo, né? Você conseguiria até aterrissar um avião ali em cima. Então a ideia de se privatizar a Sabesp, acho que ela vem até tarde. Já deveria ter acontecido antes, tá? E com todos esses problemas e desafios, vale lembrar que o estado de São Paulo tem até coberturas de água e esgoto bem razoáveis em relação à região norte-nordeste, onde a cobertura de esgoto chega em algumas capitais a 10%, sabe? 15%. Isso é um absurdo, sabe? Como brasileiro, isso é um absurdo. Se as empresas tiveram tempo de sobra para trabalhar nisso daí, os governos, os diversos governos federais que nós tivemos, tiveram tempo de sobra para resolver isso, e até que trouxeram uma ferramenta muito interessante, que foi o marco de saneamento, né? Que coloca uma meta clara, cobra das estatais ineficientes eficiência e capacidade financeira para executar esse projeto. Então é muito legítimo que aqueles que queiram cumprir a lei usem essa ferramenta da privatização, e eu espero que isso avance, tá? Então, assim, por hora, all in all, né, resumindo tudo que eu acabei de falar, eu acho que o case da Sabesp é o que está mais avançado em comparativo com o da Copasa. Ô Vitor, na Sabesp, né, a gente tem visto inclusive alguns cases aí de privatização, e a simples expectativa de privatizar já acaba fazendo uma movimentação no preço da ação. No caso da Sabesp, eu li alguns analistas falando que tem muita coisa que pode ser mexida lá dentro para tirar o peso da estatal e fazer a companhia rodar melhor, melhorando inclusive a possibilidade de crescimento no valor da ação. Eu queria entender essa dupla expectativa, né? Só com a expectativa a ação tem andado, e posteriormente finalizada a privatização tem espaço para um crescimento bastante importante por conta de alguns ajustes que a própria privatização pode promover? Com certeza. O ofício que foi enviado recentemente, ele diz que a universalização, ao invés de ser até dezembro de 2034, de acordo com o que diz o marco de saneamento, ela teria que ser antecipada para 2029. Então, ou seja, o pipe de investimentos, né, que o novo grupo controlador teria que botar, com certeza vai ser mais concentrado no curto prazo, para até 2029 a gente ter os serviços de água e esgoto praticamente universalizados. Então, eu acho que essa é uma das vertentes, né, que é exatamente a montanha de dinheiro que você tem que colocar ali para a cobertura andar. Com certeza, a Sabesp, tendo visto seu tamanho, né, estando aqui na capital de São Paulo, a impressão que eu tenho é que ela vai servir como um quartel-general, digamos assim, do grupo para comprar outras concessões ao redor do Brasil. Por que não ir para Santa Catarina ou para Minas, não sei, enfim, Nordeste, enfim, ela pode aproveitar ali de uma série de concessões vizinhas, né, e fazer o seu trabalho. E também tem um trabalho relevante de dever de casa, né? Então, assim, a empresa, hoje como estatal, ela deveria ter um EBITDA, se você olhar o EBITDA regulatório, inserido nas suas tarifas, né? Assim, aquele documento que a Arcesp publica lá há 4 anos relacionados à revisão tarifária, você pode usar aqueles números como referência para entender qual deveria ser o EBITDA eficiente da empresa, né? Então, a gente está falando aí de 12 bi versus um EBITDA realizado de 8, entendeu? A gente está falando aí de uma ineficiência de entre 3 e 4 bi,
que com certeza um player privado não vai deixar essa grana na mesa. E hoje isso acontece na Sabesp. Então, assim, você tem ali diversos frontes de geração de valor, e nisso num negócio que é muito estável, né? É um negócio que não é feito para te assustar, né? É uma utility, ao contrário aí do setor de varejo, que está sempre mudando, tem sempre novos conceitos, novas coisas. Saneamento não é para ser assim, né? Ô, Vitor, só para reforçar um ponto aqui, você já deixou claro, mas para a gente reforçar, o ano que vem tem eleições municipais e a gente sabe que a privatização da Sabesp depende de relacionamento com os municípios, né? O quanto que você acha que pode atrapalhar, né? Ou seja, quais seriam os prazos, ou é um assunto para 2025, como é que você vê, dentro de um ano eleitoral, essa possível privatização? Tá, sim, é um tema importante a gente ser acompanhado, a ser acompanhado, porque eu acho que o principal candidato da Prefeitura de São Paulo é o deputado Guilherme Boulos, e ele tem uma plataforma antiprivatista. Então, assim, a impressão que eu tenho é que tudo está sendo, e se eu não me engano, as eleições ficam ali por volta de outubro, novembro do ano que vem. Então, assim, na prática a gente tem mais um ano aí. Então, assim, saindo do projeto de lei, e claro, ele sendo aprovado, essa operação tem que ir à mesa e pelo menos antes de começar a corrida eleitoral de fato. Mais ou menos essa a leitura que eu tenho. E caso não aconteça, com certeza isso vai trazer volatilidade às ações, mas existe aí a segunda metade, né? A segunda metade do mandato. A segunda metade do mandato, ela também é importante, por quê? Porque tanto o Tarcísio, que é governador de São Paulo, quanto o Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, eles têm alta aprovação, e eu duvido que as assembleias legislativas vão querer trabalhar como se fosse a oposição a personagens que podem virar candidatos, né, à presidência da República. Eles gozam de alta aprovação, então assim, eu duvido que eles vão querer, as assembleias, né, vão querer ser uma oposição clara a essas duas pessoas, tendo em vista aí a possibilidade deles se tornarem presidentes, né? Não sei, quem sabe, né? Tudo muda. Mas, então assim, quem chega por último bebe água suja, né? Então, acho que os deputados não vão querer ser oposição a candidatos presidenciais com alta aprovação e eventualmente se tornarem presidentes da República, senão eles vão ficar de maus lençóis aí no que diz respeito a alianças políticas e coisas do tipo. Fechou. Vitor Souza, agradeço muito sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente nessa tarde. Obrigado pelo seu tempo. Uma ótima quinta-feira para você. Até uma próxima, então. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, é isso aí. Falamos com o Vitor Souza, analista da Genial Investimentos. Um papo bastante importante aqui sobre essa movimentação, né? Sabesp, sobre privatização. Como é que os investidores vão reagir, né, à Sabesp? Nesse momento, reagindo de uma forma vendedora. São 0,9% de queda na ação da companhia aos R$ 60,28. Só para trazer, inclusive, uma ponderação, né, porque ele falou sobre essa questão da privatização ser antes da eleição, o Tarcísio de Freitas já colocou o recurso da privatização da Sabesp no orçamento do ano que vem, ou seja, está efetivamente determinado a concluir, a avançar, a virar essa chave aí de privatização da Sabesp, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. São 3h30. Você que está acompanhando aqui o nosso BMC Market, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Você que está nos acompanhando na TV fechada, também no Profit da Nelógica, no nosso canal do YouTube, está acompanhando a gente no nosso portal bmcnews.com.br, claro, em todas as redes sociais. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Só lembrando, você que nos acompanha nas redes sociais, acompanha também em todo o nosso ecossistema, temos também, né, um viés educacional aqui, o BMC Class, sempre trazendo pontos importantes, educação financeira para vocês que nos acompanham, inclusive
entrem no nosso portal, a gente tem uma aba lá destinada ao BMC Class, vocês vão ficar sempre muito bem informados e ter, obviamente, informação de muita qualidade para seguir com seus investimentos. São 3h31, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o BMC Market está de volta. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na programação, BMC Market ao vivo, 3h33, acompanhando essa movimentação do mercado financeiro. Uma queda um pouco menos aprofundada do que víamos desde o comecinho aqui do nosso BMC Market. O Ibovespa caindo 0,43%, retomando aí os 113.120 pontos. Um dia, né, um pouco pesado, assim, principalmente para as empresas um pouco mais sensíveis ao juro. E eu quero abordar com o Marco Saravalli essa movimentação que a gente está vendo nas construtoras hoje, Saravalli. O cenário para construtoras já não estava um tanto quanto satisfatório ao longo dos últimos dias, justamente com a abertura da curva de juros, né? Tem todo esse peso, tem toda essa relação, as empresas, né, tendo um pouco mais de dificuldades nesse ambiente de percepção de um juro um pouco mais elevado. Mas hoje o dia está bem mais pesado, né? Hoje o dia a gente vê Mitre caindo 15,8% nesse momento, MRV que está no Ibovespa, liderando inclusive as quedas no Ibovespa, mais de 6%, Plano e Plano 6%, a Tenda 8%. O que está acontecendo com o setor, Saravalli? É só curva de juros? É a questão do fundo de garantia sendo debatido mais uma vez? Como que está essa percepção para o setor de construção civil? Ou é uma realização normal, porque subiu bastante naquele rally do meio do ano? Bom, podemos falar especificamente de Mitre, né? Inclusive. Bom ponto, hein? Bom que começo. Acho que é a maior queda. Mas falando um pouquinho do setor, o setor, em termos de fundamentos, como a gente começou o programa hoje, ele não é um setor caro. Se a gente for privilegiar a racionalidade, o setor não deveria estar caindo, pelo menos não nessa intensidade e não dessa forma homogênea. O caso de Mitre é um caso específico que a gente vai comentar daqui a pouquinho.
tá? Mas em relação ao setor é justamente isso. Existe essa irracionalidade, existe esse desconforto, existe essa descorrelação, né? Essa correlação negativa, né? Sobe a taxa de juros. Não é que os papéis eles caem, eles despencam e é essa leitura que o investidor está entendendo. Pode ter uma preocupação em relação ao financiamento e outros pontos, mas é justamente isso. O investidor ele vai evitando setores que necessitam ou dependam de juros mais baixos. Tá? Então esse é o recado que a gente tem visto como um todo. Não é um caso de uma ação, então o setor de uma forma homogênea vai despencando, vai caindo particularmente. Mas podemos entrar em detalhes aqui em relação à Mitra e falar a minha percepção em relação à Mitra. Só vou pedir autorização aqui para o Felipe se já podemos falar aqui de Mitra particularmente. Vamos entrar em Mitra então, Saravalli. A notícia do dia, obviamente, assustou os investidores, né? Vamos colocar todo mundo, recapitular e colocar todo mundo na mesma página, né? Primeiro, a Mitre, ela fez uma reunião do conselho recentemente, né, especificamente nos últimos dias, e aprovou, né, mas até então não tinha soltado um comunicado ao mercado, tá? De novo, essa foi a minha leitura, pode ser que tenha algum fato aí no caminho que eu não tenha capturado. Então, a companhia fez uma reunião, uma assembleia, aprovou uma transação, só que sem que houvesse um comunicado, né, um aviso ao mercado em relação a uma transação. Então, acho que já começa aí da percepção, de novo, do mercado, de um erro de comunicação. De novo, ocorreu um erro, vamos deixar aqui o espaço da BMC News para a companhia também se apresentar, né, e se, de certa forma, me corrigir se eu estiver errado. Mas existe, sim, a minha leitura, a minha percepção de ocorrer um erro na comunicação. Então, já começa daí, né? Ocorreu uma transação, mas sem haver necessariamente um aviso, um comunicado, pelo menos não na mesma velocidade. Tá? Segundo ponto, é sempre um comunicado, uma transação que ocorreu com partes relacionadas. Ou seja, o que é isso? É um ativo que estava na pessoa física ou numa outra empresa do controlador que passa a ser adquirido pela empresa de capital aberto que tem dezenas, às vezes centenas, milhares de acionistas, né, minoritários. Então você sai da mão do controlador e vem para essa empresa aqui comprando de capital aberto do controlador. E fica toda aquela percepção. Quem fez essa avaliação, né? Por que fazer isso agora? Né? Qual seria o destino? Né? Isso pode afetar, por exemplo, distribuição de dividendos. Então existe uma série de fatores. Tá? O terceiro ponto é uma transação, né, de um terreno especificamente, num ativo que a companhia também, pessoal, eu vou deixar aqui aberto para a companhia se expor, mas essa é a minha percepção, tá? A companhia, pelo menos os contatos que eu tive com a companhia ao longo desses últimos anos, ela nunca expôs claramente, pelo menos essa é a minha leitura, o interesse de atuar nesse mercado via a companhia capital aberto. O controlador tem interesse? Tem, mas ele é o contador, ele faz outros negócios, ele é sócio de outras empresas, tudo bem. Mas a companhia de capital aberto, né, uma entidade de capital que tem diversos acionistas, nunca, pelo menos sinalizou, ter interesse em entrar nesse negócio via essa companhia de capital aberto. Né? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso agora? Né? Por que nunca sinalizou para o mercado? Então é uma soma de fatores, né, que traz preocupação, como já tivemos essa preocupação com várias outras companhias de capital aberto, e essa é mais uma. Né? Então é uma soma de fatores, né, traz preocupação. Lembrando que na nossa avaliação, Mitre é um ativo bem descontado, né? Ou seja, muito barato em bolsa, e que vinha também reportando bons dividendos. E aí começa a gente questionar se pode também afetar essa possível transação, afetar a futura distribuição de dividendos. Então é uma soma de fatores que traz, e é difícil, Felipe, a gente falar assim, mas a ação deveria... Porque não é um fator racional, de novo, né? Não é assim, a companhia comprou uma empresa, vai gerar tanto de caixa, a gente consegue trazer um valor presente, deveria somar R$2, ou deveria tirar R$2 da ação, R$1 da ação. Por que está caindo 15 e não 20 e não 3? Né? Dentro de um dia hoje, um dia negativo para o setor como um todo. Né? Então, acho que tem exagero, lógico, porque o setor tem outras empresas caindo 3%, 5%, 8%, mas tem algo que merece a atenção do investidor, que é a percepção de risco, né? O relacionamento entre controlador e minoritários, controlador e companhia aberta, né? Relacionamento os conselhos, né? Lembrando que também um quarto ponto super importante também é que lá a gente consegue ver dentro da ata que não necessariamente ocorreu um consenso dentro dessa aprovação, né? A gente teve votos
que não votaram, né, que tivemos abstenção, se eu falo memória, uma abstenção. Enfim, vários pontos que acabam trazendo dúvida realmente na execução. Pô, será que é o melhor modelo? Será que é o momento? Será que os minoritários também gostariam de participar desse projeto? Quanto que vai trazer de valor para a companhia de capital aberto? Uma soma de fatores, né? A companhia está nesse momento, alguns minutos, né, anterior, iniciou uma teleconferência, né? E a gente também deu espaço e continuamos aqui aguardando, né, a companhia a ter esse espaço para se expor, né? Além também dos veículos oficiais da Companhia de Relações com Investidores, utilizar a BMC News para ter esse contato também com todos os minoritários, né? E eu estou falando aqui como opinião como analista, e acho que cabe à companhia mostrar, né, se os meus pontos são factíveis, não, ou se todos eles estão completamente errados. Pode acontecer, mas cabe à companhia também, né, ter esse espaço aqui para essa apresentação também. Né? Ô Saravalho, o que chamou a atenção, né, é justamente por ser foco da geografia, foco da Mitre, né? Mas não por ser um projeto talvez focado numa marca de luxo ou numa alta renda, porque já tinha sinalizado naquela revitalização ou tentativa de reviver o nome da Daslu, né? Já tem um projeto em desenvolvimento nesse sentido, que talvez seja algo com uma sinergia com esse projeto na Bahia, né? O que chama mais atenção acaba sendo a própria geografia e uma não comunicação, uma não sinalização tão específica a esse respeito, porque você muito bem comentou, né? A empresa sempre sinalizou, sempre foi, né, bastante comunicativa, né, nos seus atos, e pega de surpresa o investidor e a ação cai fortemente, né? Trazendo um pé atrás ali sobre os próximos passos, inclusive, da companhia. Pô, será que vai alavancar mais a empresa? Será que vai comprometer o dividendo? A empresa tem um histórico de pagamento. Vai comprometer, não vai comprometer? Levanta mais dúvidas do que certezas uma movimentação como essa, né? Exatamente. Quando a gente fala, pô, é um projeto que está numa outra geografia, primeiro ponto, que está numa classificação talvez completamente diferente da atuação da companhia atual, né? Talvez não sejam segmentos homogêneos, né? Tenha lá suas diferenças. É um projeto que envolve uma marca anteriormente, né, que já teve valor, já teve repercussão nacional, mas também tem lá suas dúvidas. Quarto ponto, é um projeto que envolve ativos do controlador. Então, é uma soma de fatores, né? E, de novo, pessoal, a gente aqui, a maior parte das dúvidas aqui, elas são subjetivas, né? Se a companhia falasse assim, ó, pessoal, que acho que, a princípio, não sei se foi totalmente esclarecida, porque as ações continuam em queda, estavam em queda mais forte, até o começo da tarde, ali chegou a bater um patamar muito mais forte. Quase 20%, quase 20% caiu. De queda. Agora caindo só 15%. Sabe? Então, ou seja, dentro desse call, provavelmente a companhia e a percepção do mercado não conseguiu responder todas as principais perguntas, né? Então, essa leitura que a gente tem. Então, é uma soma de fatores, né? Talvez tangibilizar mais para o mercado em relação ao que é o potencial, o que vai gerar de valor, por que foi feito, por que foi... E realmente, talvez, né, se ocorrer algum erro, tentar esclarecer, né? A gente poderia ter comunicado melhor, poderia ter sinalizado melhor esse possível interesse nas reuniões públicas, reuniões com analistas, investidores. Então, acho que cabe realmente alguns esclarecimentos da companhia, né? Mas a percepção realmente fica de, no mínimo, um tanto quanto a comunicação, né, ter alguma defasagem, nesse caso aqui da Mitre especificamente. Tá? Então, essa é a leitura, né? É o difícil aqui que a gente fala, né? Em alguns casos, né, nós somos sempre o último a saber, sempre tem aquela percepção, caramba, eu sou o último a saber dessa informação. Então, esse é o recado, essa é a percepção. De novo, talvez se fosse um dia normalizado, difícil, né? Que nos últimos 15, 20 dias está difícil achar um dia normal. O que é um dia normal? O que é um dia normal, né? Mas se fosse um dia normal, de Ibovespa 0 a 0, próximo positivo, talvez não tivesse caindo 15%, né? Uma notícia como essa. Acho que é essa leitura que os executivos estão tentando passar nesse momento. Caramba, não esperava uma reação tão negativa do mercado
nesse momento, né, com essa notícia em si. Tem também, Saravalli, e aí a gente tenta, pela dosimetria, né, tentar entender essa queda tão aprofundada, que é um dia também já de, como eu comentei, um peso um pouco mais importante para as empresas de construção. Só para eu trazer aqui para o nosso telespectador, rapidinho, olha só, a Mitre está caindo 15,61%, a Tenda caindo 8,78%, o MRV 6,36%, Plano e Plano caindo 5,61%, Direcional 5,5%, aí entra Moura do B, JHSF, Trisul, aí Vencuri, Lavi, Ezetec, enfim, a que menos cai é a Elbor, com 2%. E impressionante, viu? Tem empresa que está subindo nesse ambiente, a Gafisa 1,35%, a RNI subindo 0,42%. E aí, Saravalli, como a gente estava comentando, né, se fosse num dia normal, se é, dependendo do que a gente pode considerar normal, mas é um dia que já está mais pesado para as empresas de construção por conta de toda aquela movimentação de STF, de fundo de garantia, muitas perguntas, né, a respeito do futuro mesmo da construção, caso haja uma movimentação nesse sentido de remunerar o FGTS equivalente à poupança e aí aumentar a possibilidade de cobrança de juros, né? Um juro um pouco mais caro, mais alto para as pessoas, para os clientes. Ou seja, não cairia 15, mas se a gente for tirar uma média aqui, vai cair o quê? Cairia uns 10, cairia uns 8. Escolheu o dia errado para fazer essa comunicação ao mercado, para fazer essa assembleia, né? Claro que ninguém poderia prever, mas foi um dia ruim para a Mitre fazer essa comunicação. E eu acho que, lógico que ninguém gosta de ver a sua ação, ou qualquer ação se desvalorizando, né? Mas acho que sempre cabe um aprendizado aqui. A gente fala muito de ESG, e aqui acho que fica muito emblemático a questão do G, né? Qual que é a questão, como é que fica o relacionamento do Conselho de Administração, né? É o Conselho de Administração de fato independente? Como é que foi feita essa avaliação? Como é que foi feita essa transação de partes relacionadas, né? Como é que foi feito esse pagamento, né? Porque eu vou pegar aqui e fazer uma provocação também, Felipe. E de novo, acho que é importante a BMC sempre deixar o canal 100% em aberto, né? Para que a companhia utilize também para fazer a exposição, né, a esses questionamentos. Mas vamos pegar o seguinte, esse terreno ele poderia participar dentro do projeto, né? Não necessariamente precisaria ser vendido. Estou fazendo aqui perguntas simples, né? Usa o meu terreno aqui, fazendo projeto, você me paga quando eu vender o projeto. Daqui a 3, 5, 10 anos, né? Você incorpora, lança, enfim. Mas por que comprado, né? Comprado você paga à vista. Você tem um desembolso de caixa aqui. Então, são alguns questionamentos que eu volto a sempre falar assim, ESG. É difícil porque a gente acaba aprendendo sempre no lado negativo, a questão de governança corporativa. Mas fica essa percepção. De novo, eu não quero, não gosto, não acho merecido que nenhuma ação caia por conta desse motivo, né? Mas a gente vê que tem realmente um fato e a gente vai sempre lembrar, né? O Felipe, você lembra de algum caso de percepção, mesmo que não seja, não tenha realmente concluído o fato, né, que tem algum conflito, enfim, mas tem a percepção de que não houve, o que teve realmente uma percepção ruim de governança corporativa? Sim, eu lembro. O caso da Mitre particularmente, né? Essa é a minha leitura como analista, né? Então, de novo, eu vi poucos analistas comentando sobre esse tema, eu sei que é bastante polêmico, né? Mas eu gosto muito de ter o aprendizado em relação a esses cases, né? A gente acaba às vezes aprendendo da pior forma possível, né? Que é realmente tendo redução do seu patrimônio, perda de dinheiro, de desvalorização das ações, mas é um aprendizado, né? Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui. E, de novo, eu como Marco, como também membro aqui do marketing, né, quero deixar o espaço sempre aberto para a companhia, né, para falar, Marco, você está completamente errado, né? Fizemos comunicação, você entendeu errado, a interpretação do mercado foi errada. Mas, a princípio, não. Como a gente fala, o mercado é soberano e o mercado está concordando comigo, né, que teve essa leitura ruim de governança corporativa. Talvez não seja os 15%, então vamos pegar só o net, né? 6, 7, 8% adicional que a Mitre está caindo, além da média das demais empresas que estão caindo hoje, né, particularmente. E o ponto importante que você falou, né? Ninguém gosta de ver suas ações caindo. Nesse caso, especificamente,
o controlador é majoritário nas ações, tem mais de 50%. Ele não quer ver o patrimônio dele deteriorando 20% em um único dia, praticamente, né? 15%, 20% em um único dia. Então, também acaba sendo, né, uma questão do G voltado contra ele próprio, porque é detentor da maioria das ações. Saravalli, estamos chegando aí. Você quer complementar sobre o restante do setor de construção civil, ou a gente já pode ir para as considerações finais nesses últimos minutinhos que temos aqui? Não, o recado eu acho que é sempre o mesmo, é sempre pensar que existe um exagero, né, no mercado. Mesmo o caso de Mitre, acho que todo investidor hoje, seja acionista ou que já avaliou, que estava interessado, está se questionando, pô, mas será que é merecido esse tamanho de queda? Né? Só que quando a gente olha casos passados, né, e o setor também está passando por algum exagero por conta da curva de juros, mas a gente olha para o passado que o mercado continua repercutindo essas notícias ao longo de alguns dias, semanas, talvez meses. Né? Mas eu também olho, pessoal, olhe, né, para alguns exageros. Não acredito que seja oportunidade para curto prazo. Essas ações, na minha opinião, não vão voltar 20%, 30%, 50% em poucas semanas. Mas para quem está olhando para os próximos 12, 18 meses, tem muita ação que está sendo negociada com múltiplo muito baixo. Empresas que vão gerar caixa, né? O Vitor acabou de falar aqui, Petrobras vai gerar muito caixa, Prio vai gerar muito caixa, né? Tem várias ações que vão gerar muito caixa, só confundir um pouco, não confundir caixa com a lucratividade, mas as empresas estão saudáveis, né? Mas os preços estão precificando, estão colocando na conta que não, né? Mas não é fato. Então tem empresas negociando a 6 vezes lucro, 5 vezes lucro, 4 vezes lucro, né? Se a gente olhar de que o natural normal seria 10, 12, 15 vezes lucro nos próximos 18 meses, se tiver um fechamento de curva, melhor comportamento da curva lá fora, melhor comportamento da nossa curva aqui dentro, 2024 mais saudável em relação à inflação mundial, a gente vai ver nos próximos 18 meses, né? O pessoal vai lembrar desse programa aqui, nos próximos 18 meses a gente vai ver muita ação se valorizando mais de 100%, né? Um pouco mais, um pouco menos, porque tem potencial para isso. Mas é lógico, no meio do turbilhão, ninguém quer tomar decisão nenhuma, né? É o que o Ibovespa está nos dizendo hoje. Sem direção, né, Saravá? Eu agora quase direcionar para... Ontem estava sem direção para cima, hoje sem direção para baixo. Esse Ibovespa está cada dia menos direcional ali, mas nesse range aí, né? E só para lembrar, né, a gente tem falado bastante do volume, nem 10 bi ainda hoje, né? Quem sabe até o fim do pregão a gente bata os 10 bilhões de volume. Impressionante. Impressionante o volume. E os resgates continuam, né? Sim. Os resgates nos fundos, assim, mês bom ou semanas boas, assim, é um resgate pequeno, um resgate menor, no consolidado. Por isso que você que é gestor também de fundo, você que está tendo um ano muito duro, não só por conta do desempenho, mas também por conta dos resgates, né, sucessivos de fundos, principalmente de fundos de ações. Aí, consequência, volume muito fraco, porque só o adicional não tem aporte novo, só resgate tem que vender para devolver o dinheiro para o cotista. Estava vendo um relatório, não só ação, né? Ação, multimercado, até fundo de renda fixa está sofrendo resgate, Saravá. Que mundo nós vamos parar? Se até a renda fixa está sofrendo resgate. Para onde que está indo? Para onde? Deixa no colchão. Valeu, Saravá. Ótima tarde. Amanhã estamos juntos novamente. Amanhã, hein? Payroll e Sara Gráficos. E Sara Gráficos, é isso aí. Não se esqueça, por favor. E a gente se vê amanhã. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, obrigado por estarem aqui conosco na BMC News, nosso BMC Market, sempre trazendo, né, ponderações importantes, essas movimentações do mercado financeiro, tudo que impacta, né, no dia a dia ali, no Ibovespa e, claro, fora do Ibovespa também. Hoje é um dia muito importante, fora do Ibovespa, com essa queda bastante forte de Mitre. E, claro, a gente vai continuar debruçado nesse assunto ao longo da nossa programação. O closing já está chegando por aqui. O Gabriel Monteiro, também o próprio Maurílio Goldner chegando na nossa programação. Vocês continuem com a gente e o BMC Market, não se esqueçam, ele volta amanhã a partir das 2h30 da tarde. Obrigado mais uma vez pela audiência. Fiquem bem, até amanhã. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor.
acontece no mercado financeiro, no Brasil e no mundo, está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixou o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários.